Olá, futuras magras! Estamos aqui começando mais uma jornada do emagrecimento saudável. Estamos falando aqui diretamente de Montanha, agora são 11h04 e vamos começar essa semana que está incrível, de muito conhecimento acerca do emagrecimento saudável de forma leve, prática e vamos para cima. Bom, meninas, hoje o nosso tema vai ser o intestino. O tema de hoje, o intestino é a base. Primeiro quero dar bom dia também para quem está entrando aí agora, tá? Fiquem à vontade para perguntar, participar da live, que isso também agrega conhecimento para quem vai estar chegando aí depois para estar assistindo a live, tá? Então vamos lá. O intestino é a base do emagrecimento. Não adianta a gente querer achar que só atividade física e alimentação vai colaborar no processo de emagrecimento e é só isso. Com 10 anos de prática, eu fui vendo que não é só isso. Então, dentro desses 10 anos, nós desenvolvemos o método Modelai. E o método Modelai vai tratar questões fora a atividade física, fora a alimentação. Então, o primeiro aí, o pilar para nós tratarmos obesidade, tratar sobrepeso e ter resultado eficaz é o intestino. E como que nós vamos trabalhar o intestino? Nós vamos falar agora, né, sobre o que abrange esse tema. Bom, o nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro. Então, por conta disso, né, foi-se descoberto aí que existe uma relação muito íntima entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Isso de forma neural, né, através de alguns nervos que estão aí conectados com receptores e neurotransmissores lá no nosso cérebro, tá? Então vamos lá. Uma das coisas muitíssimo importante que eu não posso deixar de falar para vocês é que a intoxicação no nosso corpo, ela pode ser de via transdérmica, ela pode ser por via respiratória, mas principalmente pelo nosso sistema digestório. Então, existem aí várias substâncias que o nosso corpo adquire na alimentação, que vai gerar um processo inflamatório dentro do nosso trato intestinal. Então, por isso que não adianta eu só comer saudável, não adianta eu só fazer atividade física, porque tem situações em que o corpo, o organismo está bagunçado, o intestino não está legal e não vai ter a absorção daquele nutriente, daquela dieta, da forma que seria ideal para esse corpo emagrecer, gerar queima calórica e gerar também nutrição. O que é isso? É as suas células receber aquele nutriente do alimento, tá? Então, não é só colocar o alimento para dentro. Uma das coisas, assim, das funções mais importantes do nosso intestino, além da excreção, né, do resto de metabolismo, que não serve mais para nós, é a absorção de nutrientes. Então, a gente tem a absorção de vitaminas, a absorção de minerais. Lá no intestino também a gente tem produção de enzimas que faz com que aconteça essa metabolização desses nutrientes, tá? Vale salientar aqui alguns nomes bem diferentes que talvez vocês não tenham conhecimento, como leaky gut, por exemplo, síndrome do intestino irritado. Então é muito importante profissionais que trabalham com emagrecimento estético ou emagrecimento saudável, ele tem essa luz, profissionais de educação física, nutricionistas, sobre essas patologias, né, essas doenças que o nosso intestino podem estar sofrendo, advindas aí de hábitos ruins. Então, o primeiro deles que eu vou falar para vocês aqui é o leaky gut, tá? O que é o leaky gut? O leaky gut é um aumento da permeabilidade intestinal. Então, quando eu tenho esse aumento da permeabilidade intestinal, eu estou causando um processo inflamatório ali na membrana do meu intestino. Isso faz com que aconteça uma cascata de eventos que vai gerar desde uma inflamação local
a um edema abdominal, o famoso estufamento, até mesmo o surgimento de outras patologias como a acne, né, como a psoríase, como outras doenças aí também relacionadas à pele. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional e tenho conhecimento de causa em emagrecimento estético. São 10 anos trabalhando com aparelhos estéticos, com produtos, e dentro desse tempo trabalhando com procedimentos estéticos de redução de gordura, foi-se criado o método Modelai, né? E ele foi forjado à medida que a gente ia trabalhando e ia conhecendo mais das pacientes e principalmente do organismo. Então, quando a gente fala de um abdômen que eu quero diminuir, de uma gordura que eu quero reduzir, de um inchaço abdominal, né? Dentro dessa semana a gente vai estar falando sobre essa questão do estufamento. Quando acontece esse leaky gut, né? O líquido que está ali dentro do nosso intestino, cheio de bactérias, cheio de fungos, esse líquido ele extravasa para fora do intestino de forma microscópica através ali dos poros da nossa membrana intestinal, tá? E essas bactérias elas vão migrar, né? E vão formar um processo de sifo ou de cibo. Sifo é quando os fungos migram e a gente tem aí, por exemplo, a cândida. E cibo é quando, por exemplo, as bactérias ali do intestino, elas migram e causam, né, a proliferação da Propionibacteria acnes, que é a bactéria formadora de acne na nossa pele. Então, é muito importante para o fisioterapeuta dermatofuncional, né, dermatos vem de pele, entender que o nosso corpo ele é todo interligado, e quando eu entendo e trabalho com pele, eu necessito de uma pele saudável, eu preciso entender de pele, né? É imprescindível eu saber que dentro do organismo está acontecendo ações ali que vai interferir nessa absorção da pele, né? Já vão me dar, por exemplo, uma paciente que tem muita acne, tá sobrepeso, ela já me dá um sinal de que ela tem leaky gut, né? Então a gente vai tratar os sintomas e as causas, e com isso o corpo vai ganhar a saúde, tá? Voltando aqui sobre as patologias do intestino, a síndrome do intestino irritado, eu acredito que muita gente já ouviu falar dessa síndrome, tá? E o que essa síndrome tem a ver com o emagrecimento, né? Nós vamos falar aqui agora. A grande maioria das mulheres que vêm para emagrecer sofrem de um problema intestinal chamado constipação, tá? Então, quem tem constipação, a gente tem que entender que não é normal ficar mais de 2 dias sem evacuar. Então, quando uma paciente ela apresenta, né, essa dificuldade de fazer cocô todos os dias, já é um sinal de que ela pode estar sofrendo uma síndrome do intestino irritável, né? Como o nome já diz, né, acontece ali uma irritação no intestino e gera uma inflamação nesse intestino. A gente falou lá em cima do leaky gut, que é um processo inflamatório de membrana, tá? E agora a gente está falando do leaky gut, que é causado, que acontece, na verdade, devido a essa paralisação do trânsito intestinal. Então, o leaky gut está ligado ao extravasamento, né? Depois eu vou falar para vocês o que causa isso. Tá ligado ao extravasamento do líquido ali intestinal, né? E a síndrome do intestino irritado já está ligada à diminuição do trânsito intestinal. E isso vai gerar o quê? Processo inflamatório também. Porque o que tem nas nossas fezes, o corpo não quer mais, é resto de metabolismo, não serve para nada. E aquilo carrega em si moléculas de radicais livres, que são moléculas intoxicantes para o nosso organismo. Então, pessoas que têm estufamento, dificuldade de ir ao banheiro, né? Tem uma evacuação ineficiente. Aqui, por exemplo, na nossa ficha de anamnese, tá aqui. Eu também tenho esse cuidado de saber se a paciente ela tá evacuando por inteiro ou se ela tá fazendo cocô aos pedaços. Isso também é um sintoma de síndrome do intestino irritado, né? E aquelas fezes, elas ficam ali agarradas nesse intestino e
consequentemente está gerando um processo inflamatório, um inchaço, né? Quando a gente fala de processo inflamatório, independente da região do corpo que acontece um processo inflamatório, o nosso corpo, o nosso sistema imune, ele leva ali células de defesa para aquele ambiente, para fazer todo aquele combate ali, daquela inflamação que não é legal para o organismo. E em todo o processo inflamatório, a gente vai ter também uma chegada de líquido, um aumento de líquido naquela região para que as células de defesa consigam chegar. Então, quando a gente tem um processo inflamatório, a gente vai ter o quê? Também aumento de edema naquela região da inflamação. Então, às vezes, a paciente, ela vem para emagrecer, ela vem focada na gordura, mas quando a gente vai ver o intestino dela, está inflamado, está com muita retenção, né? Aquele intestino está inflamado, tem muito líquido ali. Então, é por isso que eu bato na tecla e é a tese do meu trabalho, eu vou morrer falando isso. Na nossa barriga não tem só gordura, gente. Tem ar, né? Ali tem o ar que a doutora Ruth trabalha aqui com o hipopressivo. Tem a gordura, tem pele, tem músculo. Então, são várias coisas ali, vários argumentos que nós temos para trabalhar dentro do emagrecimento estético que nos traz resultado. Então, a gente não rouba a área do colega, a gente não rouba a área do nutricionista e passa dieta. A gente reabilita os órgãos e sistemas através de terapias naturais, através de hábitos, através de equipamentos. Então, esse é o papel do fisiodermatofuncional dentro do emagrecimento, tá? A síndrome do intestino irritado também, existe estudos que falam, né, que ligam a síndrome do intestino irritado a alterações hormonais. Mulheres que estão em período fértil, que menstruam, que tem uma menstruação com fluxo muito intenso, e mulheres também que estão ali na fase da menopausa. Então, quando nosso corpo sofre muitas alterações hormonais, ele também fica suscetível a sofrer do intestino irritado, tá? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, eu deixei separado aqui, é sobre o estufamento intestinal. Gente, existe alguns alimentos que são saudáveis, alimentos que são maravilhosos para o nosso organismo, que tem ali seus benefícios, mas, né, de alguns anos para cá, devido à indústria, né, devido à questão dos alimentos processados, o nosso corpo, ele foi meio que desadaptando, ele perdeu, né, assim, essa conexão com o alimento ali natural, saudável. E aí existe hoje alguns alimentos que nós chamamos de food maps. Eles funcionam como mapas para dizer como está a saúde do nosso intestino. Por exemplo, para mim, a lactose é um food map. Food map são alimentos que quando entram no seu intestino, quando chegam lá no seu intestino, eles geram uma fermentação. Por que eles sofrem essa fermentação? Porque eles não têm a enzima que faz a metabolização daquele alimento. Quais são os alimentos que podem ser considerados food maps? Couve, repolho, feijão, açúcar, lactose, leite e derivados, tá? Temos aí a farinha. Então, quando a paciente ela vem para emagrecer comigo, eu tenho esse cuidado de saber, tem algum alimento que você ingere e você sente mal-estar, você sente inchaço abdominal, você dá muitos gases, você fica estufada? Então, ali a gente vai identificar quais são os food maps, quais são os alimentos que essa paciente está ingerindo e que o corpo dela não tem boa aceitação. E aqui a nossa nutricionista, a doutora Carla, ela vai trabalhar essa reintrodução alimentar. Então, por isso que eu falo, o fisioterapeuta dermatofuncional, ele não rouba a área, ele agrega. Então, a gente tem no nosso time a nutricionista, onde ela vai estar, né, trabalhando essa questão alimentar, de reintrodução. A gente tira aquele alimento que é food map e vai fazendo um trabalho de reintroduzir aquele alimento de volta ali na dieta, mas isso é um trabalho a ser feito individualizado, porque assim como o leite, né, assim como o leite derivados é food map para mim, talvez não é para você.
Então, é preciso que o profissional, juntamente com você, identifique qual alimento está sendo FODMAP e está gerando esse inchaço, esse edema abdominal e esse desconforto. Porque o FODMAP, ele gera essa questão de gases, né? Gera esse estufamento por conta dessa fermentação que acontece ali dentro do nosso intestino, tá? É muito importante também a gente falar sobre a questão da evacuação eficaz. Tem pessoas que demoram aí de 5 a 15 dias para evacuar, né? E isso é um grande problema, isso não é saudável, porque além de gerar um problema, né, de hemorroidas, essas fezes com o tempo, muito tempo ali acumulado, essa situação acontecendo durante anos e anos, pode também gerar câncer do cólon, né? Câncer de intestino. Então, a evacuação eficaz, ela não serve só para você mostrar um abdômen mais sequinho, para você não ter desconforto de gases. Também é uma forma de prevenção do câncer de cólon, tá? Existem aí pesquisas que já conseguem trazer para nós a luz de que pessoas que sofreram, né, do câncer de cólon já tinha esse sinal de fezes muito presas, né, muito tempo sem conseguir evacuar, e sangue também nessas fezes. Não é sangue porque fez o cocô e cortou ali, né, ali no finalzinho ali do reto, não. Ou por hemorroida, não. É sangue mesmo, porque aquelas fezes, ela petrificou ali dentro, ela machuca, né? E aí a gente sabe que o câncer acontece ali, são células que estão se proliferando de forma muito rápida, até mesmo dentro de processo cicatricial, né? Que está acontecendo dentro daquele intestino. E a gente não sabe, existe exame para identificar como está a saúde do intestino, como a colonoscopia, hidrocolonterapia é uma técnica para tratar constipação, né? Por isso que veio à mente essa palavra. Mas que fique claro essa importância, né? Para vocês aí da evacuação eficaz. E sem contar, gente, que aquele resto de metabolismo que fica ali, né? Daquelas fezes que estão muito tempo acumuladas ali naquele organismo, elas também geram toxicidade, também gera edema em todo o corpo. Então, evacuar todos os dias é saudável e precisa acontecer, tá? Então, eu queria até deixar um questionamento para vocês aqui em relação à evacuação e a absorção de nutrientes. A gente sabe que um intestino que está entupido, está cheio, constipado, qual é a chance de ter uma excelente absorção dos nutrientes da sua dieta? Então, eu deixo esse questionamento aqui para profissionais da área da saúde, né, que trabalham também essa questão intestinal, e para pacientes, para futuras magras aí que vão estar assistindo essa live. Eu deixo esse questionamento. Se aquele ambiente, né, está todo sujo, se eu tenho uma sala que está toda suja, eu vou colocar ali um desinfetante. É como se eu pegasse um pano, umedecesse aquele pano e colocasse o desinfetante para ficar cheiroso aquele ambiente e eu não varri. E tem aquele tanto de areia, aquele acúmulo de sujeira ali dentro daquela sala. Como é que eu quero que aquela sala fique cheirosa, aquele ambiente demonstre limpeza, se eu estou apenas passando por cima, né, aquele pano? Então, o intestino, quando você não evacua todos os dias, quando ele tá sujo, né, fica difícil essa absorção dos nutrientes que você adquire aí na alimentação, tá? Então, o que gera o que a gente falou? Leaky-gut, disbiose, que eu vou falar mais pra frente, síndrome do intestino irritado. Os alimentos processados que você come, os industrializados, têm essa capacidade de causar patologias, doenças no nosso trato intestinal, né? Por exemplo, os embutidos, salaminho, linguiça,
presuntos, apresuntados, alimentos processados. Eu vou comer esse biscoito aqui, que ele é mais prático para mim na minha alimentação e acabou. Alimentos extremamente processados. O açúcar também gera essas patologias que eu citei à frente. E em relação ao açúcar, até estava conversando com uma paciente minha mais cedo, que o açúcar ele tem o potencial de gerar dentro do nosso organismo um processo chamado glicação, tá? O que é a glicação? A glicação é como se a nossa célula de gordura, tá aqui ela bonitinha, vou pegar essa daqui que se parece mais. Tá aqui a nossa célula de gordura e ela tem uma membrana. Essa célula tem uma membrana. Quando o nosso corpo está submetido a uma grande quantidade de insulina, de carboidratos, de glicose, o que acontece nessa célula? É como se ela virasse um caramelo. Vocês já viram quando você vai fazer pudim e fica o açúcar vira aquela crosta? É como se a sua célula, a membrana da sua célula virasse aquela bala de açúcar. E aquilo se torna impenetrável. Então você vem na alimentação, vai na nutricionista, come, faz tudo certinho, chega final de semana, desgrama comer açúcar, glica a célula. Aí quando chega ali na semana, você quer comer um alimento saudável, porque você no seu dia do lixo você exagerou no açúcar, e o nutriente não entra. E aí depois, o que você vai começar a questionar? Que você não está emagrecendo, que você não está tendo energia para fazer o treino, que você está fadigada, que você está cansada, né? E ali você causou uma resistência nas suas células e elas não estão recebendo os nutrientes por conta dessa glicação, dessa toxicidade que o açúcar gerou ali nas suas células, tá? Então, o que são radicais livres? Radicais livres, meninas, são moléculas que o nosso corpo pode produzir e pode adquirir. Adquire da onde? Da poluição, dos alimentos processados, né? Pode produzir através do estresse oxidativo. O que é isso? A pessoa está muito estressada, o corpo está muito acelerado, né? As células estão trabalhando a todo vapor. Aquilo ali gera um processo de toxicidade por radicais livres. É como se fosse um elétron a mais que o seu corpo produz ou que ele adquire, que não é benéfico ao organismo. Na verdade, ele é tóxico, ele se agarra em algumas, por exemplo, ele se agarra na nossa hemácia e não deixa que a hemácia leve oxigênio, por exemplo, para as nossas células, tá? Na live sobre exames laboratoriais, eu vou falar um pouquinho da anemia, tá? Às vezes você pensa assim, fulana tá sobrepeso, né? Tá gordinha, tá comendo muito. Qual é a possibilidade dela ser anêmica? Aí que vocês se enganam. Pode ser que a pessoa esteja sobrepeso e esteja anêmica. E a anemia também é um problema, uma patologia que também atrapalha no emagrecimento, tá? Outra coisa importante de falar sobre o intestino é sobre a absorção de nutrientes. Existe um nutriente, né? Existe um mineral que se chama magnésio. O magnésio ele tem participação ativa junto com a vitamina D, tá? Na produção de um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina é um hormônio, gente, que nos dá aquela sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade, que muitas vezes as nossas gordinhas vai buscar onde? No doce, no sorvete, no bolo, no chocolate, né? Que também é fonte de serotonina, né? Também nos ajuda a aumentar essa serotonina dentro da gente. Mas vamos lá. Toda essa serotonina, ela depende do magnésio. Ela depende do magnésio e da vitamina D. Se o seu intestino não está absorvendo, né? A vitamina D não está chegando lá. E se você também não está tendo essa absorção saudável do magnésio que acontece dentro do seu intestino saudável, você vai ter diminuição da produção de serotonina, que é esse hormônio, né, do prazer pela vida, da qualidade de vida. E aí o que é que vai acontecer? Você vai partir para os alimentos e vai descontar no açúcar, vai descontar no doce, né? Então, suplementar magnésio hoje é muito importante, tá? Tanto quanto fazer uma higienização do intestino, né? A limpeza intestinal, que eu sempre passo aqui
para as minhas pacientes. A cada 20 dias elas podem estar fazendo essa limpeza, né, para estar melhorando essa absorção de nutrientes, principalmente da suplementação do magnésio, tá? Então, e agora vamos falar sobre a questão também de absorção, já, né, pegando o gancho aqui, das bactérias que existem no nosso intestino. É engraçado que minhas pacientes falam assim: Laís, é uma aula de biologia, não tem cabimento fazer um procedimento de emagrecimento com você. A gente sai daqui aprendendo mais sobre o corpo humano, sobre bactérias, sobre, né, biologia. Então vamos lá. Mulheres que têm dificuldade, até homens também, né, que têm muita vontade de comer doce. Deixa eu contar um segredinho para vocês aqui. Eu até ia separar ali o livro para falar o nome da cepa de bactérias. Eu posso até deixar depois aqui a cepa de bactérias para vocês, o nome dela, que para ela sobreviver dentro do seu intestino, ela precisa que você ingira, né, que você consuma açúcar, né? Então, para ela sobreviver dentro do seu organismo, ela precisa de açúcar. E aí, através do nervo, né, que vai lá no seu intestino e é ligado ao seu cérebro, ela vai estimular ali você a ter essa vontade de comer doce. Então, quando a gente fala de disbiose, a gente está falando de uma desregulação de flora bacteriana, ou seja, a gente tem lá vários tipos de bactérias, não sei quantos milhões lá no nosso organismo, e cada uma tem uma função em específico para nos trazer saúde, outras para nos trazer patologias, mas elas têm que estar em equilíbrio para que o nosso organismo esteja saudável. E quando a gente tem essa disbiose, a maioria das mulheres sobrepeso, a maioria das minhas futuras magras, elas têm disbiose, tá? E aí, essa bactéria tá ali em grande quantidade, estimulando extremamente a vontade por doce, e aí ela vai pro doce. Porque assim, gente, hoje a gente tem a polícia que nos defende, hoje a gente tem as paredes da nossa casa, a porta que a gente tranca e vai dormir, né? Tem ali algo que nos protege ali, que nos ajuda na nossa sobrevivência. Então as bactérias, elas são muito inteligentes, elas são micro-organismos vivos. E para ela sobreviver, ela vai usar de certas artimanhas dentro do seu organismo, e isso vai causar algumas reações, né, em nós. Então, existe uma cepa de bactérias, existe aí também já o transplante de fezes, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, né? E o transplante de fezes, ele foi descoberto aí justamente por isso, porque identificou-se que existe tipos de bactéria diferentes em corpo de magro e bactérias em corpo de gordo, né? Falando de uma forma assim, bem chucra e sem preconceito em relação a gordo ou magro. O que eu tô querendo dizer é que corpos magros têm cepas de bactérias diferentes de corpo, né, gordo. Então aí eles descobriram isso e começaram a perceber a importância dessas bactérias. E aí foi que aconteceu de descobrir, né, que o transplante de bactérias, né, de fezes, pode ajudar aí a regular algumas doenças no nosso corpo, tá? Então isso é muito, muito, muito interessante, muito intrigante e importante quem está no processo de emagrecimento, profissionais da área da saúde, saber que as bactérias do nosso intestino, elas têm papel importante, tá? No nosso corpo, na nossa saúde como um todo, mas elas também, né, para sobreviver, elas podem gerar série de reações ali no nosso organismo, o nosso cérebro responde a elas, e aí a gente pode vir com patologias, ter essa necessidade por doce para que ela sobreviva lá dentro do nosso organismo, certo? Ficou claro para vocês sobre a função aí do nosso intestino no processo de emagrecimento? Vamos fazer aqui um apanhado geral. Falamos, né, aí sobre a questão dele ser considerado o nosso segundo cérebro, exatamente porque temos conexões aí de neurotransmissores de alguns minerais como magnésio, de algumas bactérias também estão ligadas aí ao nosso cérebro e vai estimular sensação de prazer, vai estimular também vontade de comer doce. Então quem tá gordinho aí,
Saiba que é importante você ter um profissional te orientando em relação à desbiose, a essa desregulação aí no intestino. Por isso que o intestino é a base. E aqui nós começamos com o intestino, começamos aqui com a alimentação anti-inflamatória, começamos aqui a melhorar a função intestinal. Minha paciente que evacuava de 15 em 15 dias, passa a evacuar todos os dias, isso é uma bênção, né? A gente percebe até melhora do humor. Existe uma piada aí que fala sobre o enfesamento. Pessoas que estão enfesadas são aquelas pessoas que tá enfesado, tá com raiva, é porque não faz número 2. Então, existe aí uma brincadeira, mas tem até um fundinho de verdade nisso, né? Em relação ao nosso humor. Olha a serotonina. Serotonina é um hormônio do prazer, né? É um neurotransmissor aí que traz essa sensação de prazer. Então, tá enfesado, tá com deficiência aí de magnésio, esse magnésio importante aí para a nossa sensação de prazer. Falamos da desbiose, que é a desregulação da flora. Falamos sobre o leaky gut, que é o extravasamento do líquido. Aí vamos falar de emagrecimento estético. Não adianta, minhas futuras magras, vocês estarem com o intestino totalmente inflamado e vir fazer aplicação de enzimas. Vim aqui fazer um ultrassom, porque a gente vai diminuir ali a gordura, conseguem compreender? A gente vai diminuir a gordura, mas o problema, o estufamento, tá lá dentro do seu intestino. E aí você vai conseguir um resultado bem boa noite Cinderela mesmo, né? Que muitos profissionais aí de outras áreas falam que estética, é balela, é tudo mentira. É mentira para quem não tem o conhecimento, para quem não estudou. Mas o que faz com que você não tenha resultados em emagrecimento, em redução de medidas, principalmente abdominal, é essa questão aí do edema, do estufamento, do inchaço, né? E o seu intestino, imagina ali cheio de fezes, 1 a 2 quilos de fezes, 3 quilos de fezes. Então, seu abdômen ali tá sempre para frente, sempre estufado, tá? E falamos também da questão dos alimentos, por isso a importância de uma profissional nutricionista para te ajudar aí nessa questão dos alimentos, identificação de food maps. A gente tem clientes que têm muito estufamento, muitos gases e conseguiram uma melhora assim de 99% desse excesso de gases através aí do acompanhamento nutricional aqui do nosso time. E reduziu drasticamente essa incidência de gases porque identificou quais são os alimentos que estavam causando esse estufamento, né, ali dentro do organismo. A gente falou também, para fechar, da evacuação eficaz, né, que também está ligada a intoxicação alimentar, ligada lá em cima ao leaky gut, e a desbiose também causa esse travamento, né? Trava aí o trânsito intestinal e você tem essa dificuldade de evacuar. E quando você tem essa dificuldade de evacuar, para fechar, né? Você não consegue aí absorver os nutrientes, os minerais necessários dentro do processo de emagrecimento, certo? Fechou? Conseguiram compreender de onde vem toda essa base de tratamento com a fisiodermato funcional em questão do emagrecimento? Então, como é que a gente vai tratar intestino? Drenagem ajuda a tratar intestino. Limpeza intestinal periódica, né? Com a receita que a gente passa, né? Tudo natural para o cliente. Reposição de flora bacteriana, a gente vai repor flora bacteriana aí de corpo magro em corpo gordo. Já temos isso daí, já temos aí as cepas de bactérias certinha para trazer para vocês, né? A gente também melhora esse trânsito intestinal, evacuar todos os dias, tirar aquelas toxinas do organismo. O método Model Life faz isso, tá? A gente tem também equipamentos aqui na clínica que vai ajudar a melhorar esse trânsito intestinal, fazer com que esse intestino ele comece a quebrar essas moléculas para evacuação, né? A gente tem também aí a introdução de minerais, a gente faz suplementação. Claro que a suplementação ela depende ali
dos exames laboratoriais, por isso que na consulta do método Modelai a gente pega esses exames para ver ali o que precisa ser organizado dentro desse organismo, e esse intestino ele precisa estar maravilhoso, perfeito ali, limpíssimo para receber toda essa suplementação e essa suplementação funcionar bacana no seu organismo, tá? Então eu acho que ficou bem claro, né? A importância aí do intestino no processo de emagrecimento, certo? Isso, muito obrigada pelo feedback, Samiri. Obrigada, bom dia, João, Monique. Gente, obrigada por estarem aqui comigo na live. Vamos ficando por aqui, tá? A live vai ficar salva, quem perdeu o início aí pode estar pegando essa live aí, participando. Ela vai ficar disponível aí por 24 horas, tá bom? E fica aqui o meu abraço para vocês. E amanhã tem mais da nossa jornada do emagrecimento. Hoje foi o primeiro dia, amanhã é o segundo dia. Vou falar logo o tema para vocês aqui, tá? E no final da semana a gente vai ter surpresa para quem participar dessas lives. Vocês vão amar a surpresa, tá? Amanhã nós vamos falar sobre o emocional tem a chave dentro do processo de emagrecimento. Então, se você aí tem compulsão alimentar, se você tá com depressão, engordou, o tema da aula de amanhã é pra vocês. Então, vem comigo. Beijo, fica com Deus e tchau, tchau.